Graça e paz, povo de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso Montecast, www.batistamontesionsinop.com.br e no YouTube, Monte Sião Sinop. Sejam bem-vindos ao nosso Montecast e nessa noite eu quero falar para você. Às vezes você vê um pastor ali, um presbítero pregando ali, trazendo uma palavra de sabedoria, você nunca imagina como foi o passado dessas pessoas, porque eles nem sempre foram da forma que você vê. Eles também têm um passado de dor, têm a transformação e têm o resgate da parte do Senhor. E hoje à noite eu quero convidar aqui o Renan Barros e o pastor Anderson Torres para eles trazerem um pouco dessa vida deles. Pastor Anderson, boa noite. Boa noite a todos os irmãos aí, a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nesse podcast, nos assistindo também. E quero dizer que é uma satisfação de eu estar aqui, né, hoje aqui na Montecast aqui, junto com meu irmão, o pastor Cleberson, nosso irmão Renan, presbítero Renan também. Boa noite, Renan. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, pastor. Hoje vocês não vão falar como líderes. Hoje vocês vão falar como homens que foram resgatados pelo Senhor. Amém? Amém. Então, amém. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para poder compartilhar com a gente. Principalmente, pastor Anderson, quem é você? Quem é você, né? Então, essa é uma pergunta que o pastor Kleber acabou de fazer é muito interessante para nós. Né? Hoje eu sou um pastor, né? Dirijo uma congregação e levo a palavra de Deus para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam ouvir, né? O Evangelho, assim como a ordenança que o nosso Senhor Jesus mandou nós pregarmos. Amém. A palavra de Deus e com o nosso testemunho também da nossa vida, né? Amém. Quem vê o Renan hoje presbítero, quem era o Renan que ninguém via? O Renan, né? Quem sou eu hoje e quem fui eu antes, né? Uma pessoa resgatada, né? Por Deus, fui tirado de um lugar, né? Onde que, honestamente, não queria estar. Mas estou hoje aqui pela graça, né? E servindo como obreiro na casa de Deus, Deixa eu perguntar para vocês dois. O que mais dominava vocês naquela época que vocês eram do mundo, na época que vocês viviam aí, a vida louca que todo mundo dizia? Para mim? É para os dois, né, na realidade. Então, antigamente, antes de eu ter um encontro com Jesus, né, a vida no mundo é como se você descesse numa enxurrada, né? Cada vez mais ela vai te arrastando, né? Então, a época que eu vivia na escuridão, andava no mundo do crime, né? Praticava várias coisas, né? Porque um abismo puxa o outro, né? Um abismo puxa o outro. Então, você começa aí fumando cigarro, dali a pouco alguém te oferece ali, né? Uma droga para você usar, dali a pouco você está bebendo. E quando eu fui me dar por conta, eu já estava afundado, envolvido até o pescoço, né? Orgulho, vícios. Orgulho, vício. É bem isso aí mesmo. A realidade de fora da igreja, quem não conhece Jesus aí, passa a conhecer depois é esse. A vida no mundo é isso. É adrenalina, é aquele momento, é aquela hora, é aquela oportunidade de fazer o errado que você tem, que infelizmente ela aparece constantemente, principalmente para quem é mais jovem, né? Que tá naquela fase nova, rebelde. A fase de rebeldia mesmo. Isso, tá complicada. A pessoa pensa o quê? É o caminho mais fácil, né? E sem pensar na consequência do que vem no futuro, entendeu? Ali onde que depois que o processo de libertação, o processo de você conhecer a Jesus não é tão fácil como todo mundo imagina. Vocês sentiam um vazio? Depois de tudo mesmo, quando acabava o dia que você colocava a cabeça no travesseiro, vocês sentiam um vazio? Como se algo precisasse ser preenchido? Sim, senti um vazio muito grande. Outra coisa, né? Geralmente, esse vazio que nós temos dentro da gente, sempre tem alguém que, às vezes, você quer preencher, a pessoa que está no mundo, né, não conhece a Cristo, ele quer preencher esse vazio. Esse vazio você começa a ir preenchendo com drogas, usando droga. Eu mesmo
eu fui um cara que eu experimentei de tudo, né? Maconha, cocaína, outras drogas, né? Drogas alucinóticas como chá de cogumelo, chá de pampola, né? Chá de cogumelo. Chá de cogumelo, chá de chapado, pampola, não. rapaz. Vi até o unicórnio. Ah, meu amigo. Era alucinação de 12 horas, né? Meu Loucão, Deus. doidão. Né? Já cheguei a misturar tudo junto. Meu Deus. De cheirar o pó, de fumar maconha, de fumar mesclado, de fazer mesmo. Parecendo ser forte por fora, mas por dentro tava tudo quebrado. Porque E aí, essas drogas você tava buscando algo. nessa daí, o vazio era muito maior. Né? E no decorrer dessa caminhada, eu tive amigos meus que tiveram overdose, né? Outros ficaram louco mesmo de andar catando pedrinha na rua, Meu Deus. né? Então, essa vida é uma vida que a pessoa que não conhece a Cristo, ele às vezes o que ele acha para socorrer, às vezes o vazio que ele tem é isso, né? A droga. Aquele negócio, você tá ali no momento, no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Como é que é isso? Você tá ali, às vezes igual esse meu exemplo, quem era o Renan, né? O Renan era um menino que estudava normal, jogava bola. Aí, por intermédio de uma pessoa, né, conheci a igreja, né? Uma pessoa, o nome dele é Wendel, nós congregamos junto no longo dos anos e esse mesmo foi o que me apresentou à igreja. Eu fui na igreja, cheguei, aceitei Jesus, reconheci a Jesus. Aí quando chegou o momento de que acontece o quê? Por uma palavra, né, que você chega na igreja lá, um acontecimento, aquela desavença, aquela treta, aquela confusão. Aí me afastei da igreja. Renan, qual que foi o momento que você sentiu que Deus estava te chamando? Rapaz, foi quando que já não dava mais. E em algum momento você se sentiu indigno de buscar Deus, assim? Várias vezes. Você Não. falava assim, puxa vida, eu já aprontei tanto, Não. já fiz tanta coisa Só que... por Deus, o pastor Charles eu chamo ele de um guerreiro, cara. Manda um abração pra ele aí. Pastor Charles, um abraço pra você. Você é guerreiro, bicho. Porque eu falo pra Discipulou você? Nossa, não. Aceitei Jesus ali na igreja dele mesmo. Não era envolvido com nada. Tinha nada a ver com nada. Era um menino normal, jogava bola. Aí fui pra igreja. Conhecia Jesus, aceitei Jesus. A Nina foi minha líder de jovens na época, né? O Wendel também trabalhamos junto, foi líder de jovens um tempo. Após esse evento, um belo dia arrumou uma confusão lá na igreja, deu uma discussão lá. Eu e o pastor Charles se desentendeu, os jovens se desentendeu, um rapaz lá e falei, então quer saber? Toma essa igreja aqui. Vou pro mundo. Tô saindo fora. Até então eu só saí. A oportunidade foi que veio. Um carro, um lugar, uma balada, uma pessoa. Carro? Roubo de carro? Não, carro, tipo, vamos ali no rolê, tal. Aí Vamos pra festinha tal. De um lugar você vai conhecer o Ô, outro. prova isso aqui. Isso. Ou seja, é aquilo que a Bíblia ela fala, né? Que aquele que buscar vai encontrar. Vai encontrar. Seja bom, seja mal. Exato. Então quer dizer que as companhias realmente corrompem. Influencia 100%. É aquele negócio, aquele velho de... Como é que... Não sei se... Não lembro se tá na Bíblia, não vou dizer que se sim ou não. Tá escrito lá. Me diga com quem você anda, né? Eu acho que não que tá, eu vou não. que é um ditado popular. É um ditado popular, isso. Me diga com quem tu anda que eu direi quem você é. Ah, eu quero saber quem é você. Você vai descobrir com quem você anda. Se você anda com o homem de Deus, se você anda com pessoa de Deus, você não vai ser contaminado. Então pera lá. Vamos parar tudo aqui. Então, a primeira vez que você foi pra igreja, você não se converteu. Você só, tipo, aceitei E Jesus. fiquei ali. Ficou ali Convencido. Ele convencido, era mas não era transformado, não era né? convertido, Não, né? eu tava ali e até chegou a tocar um ministério de louvor, eu cantava lá na igreja. e Mas tudo. não era transformado. Não, eu confesso que não. Ou Mas eu seja- tava lá. Ixi, Ou seja, tem gente que tá dentro da igreja fazendo tudo que tá fazendo, mas ela ainda não é convertida. Ela não teve a transformação isso. verdadeira. Exemplo, o meu foco dentro da igreja estava normal. Normal. Ia, congregava, participava, estava no grupo. Ah, tá dizendo que então que você tava lá numa farsa. Não, eu tava realmente, tava lá. Só que chegou o primeiro muro, O primeiro baque. o primeiro baque, eu parei. Desanimei e, como dizem hoje, me afastei. Aí nesse me afastar foi aonde eu conheci esse mundo, né? Esse mundo, eu não conhecia de verdade esse mundo aí de fora. Aí.
Eu não sabia o que era droga, eu não sabia o que era bebida, eu não sabia o que era estar envolvido lá no meio do crime, o pessoal do crime lá. Ou seja, quando você saiu da igreja, aí que o trem desandou aí que de verdade. desandou, aí quando eu menos vi, aí já tava fumando, já tava usando droga, já tava em baile funk, que onde eu morava era outro estado, né? Não era aqui. E era violento você ou não? Ah, eu era briguento, hein? Folgado. Folgado. Irmão. Folgado. E como foi o primeiro encontro real mesmo com Deus? Rapaz, O primeiro encontro real mesmo com nunca Jesus. esqueci desse dia. Vou falar bem a verdade pra você. Esse dia tá marcado. Eu sou de dar pouco testemunho, inclusive até na igreja. Porque eu acredito que o nosso passado, ele fica no passado, né? Com certeza. Porque ele já diz o nome, ele é um passado nosso. Só que quando ele pede pra ser contado, isso aí é porque tem um motivo. Então o que acontece? Nesse belo dia eu tava com os meninos lá, nós ia fazer um certo algo lá. Um crime, ia cometer um crime. Ia cometer uma coisa lá, de errado. Aí nós tava de boa e eu fui levar a chave pra minha mãe, na igreja do pastor Charles, inclusive. Quando chegamos lá, eu deixei a chave pela janela, a igreja era pequenininha. Aí quando eu tava cheio de moletom, aquelas roupas da Ciclone e todo mó função. Quando chegou na hora... Maior função. Maior função. Quando chegou na hora, foi lá... Um pastor lá, nem sei de que cidade ele era, acho que ele era de fora da nossa cidade lá, foi pregar na igreja do pastor Charles. Ele viu dando a chave pra mãe, ele: vou dizer pra você uma coisa que Deus manda te dizer. Amanhã eu vou te dar um livramento. Amanhã. E pra dizer que aqui ó, não era pra você estar nem vivo e era pra você nem estar solto. Amanhã eu vou te dar esse livramento. Eu, na hora, honestamente, eu senti mesmo no meu coração, no meu peito, apertou. Aí eu falei: rapaz, eu não sei se eu vou nisso, não sei se eu vou naquilo. Vou sair fora. Aí eu, sei lá, vou sair fora. Mas já tava até envolvido. Quando menos vi, tive que ir. Quando chegou no outro dia de manhã, tinha marcado pra cortar o cabelo. O rapaz me ligou pra cortar cabelo, me ligando quando eu virei a esquina. Rapaz, aonde eu tava lá com os meninos, nós tava tudo sossegado lá, bateu polícia, e um monte de coisa aconteceu. Eu meti o pé, corri. Conseguiu escapar. Consegui escapar. Aí depois eu lembrei disso aí. No mesmo dia eu falei: rapaz, eu soube que hoje eu teria um livramento, cara. E hoje ou amanhã, entendeu? Então amanhã só pertence a Deus mesmo. Foi Amanhã nesse é dele. momento que você Que se eu percebi. encontrou. Ixi, na verdade várias vezes, né? É que a gente se convence de que não é aquela hora. Mas várias vezes. Teve vezes que eu já voltando de baile funk, várias vezes, falava: o Nicolas, vou mandar um oi pro Nicolas, né? Que hoje o Nicolas serve a Deus, né? Serve a Deus, é um cooperador da casa do Senhor, é um dos meninos, um dos poucos amigos, né, que tá aí, né? E nesse tempo nós estávamos num baile funk também, a situação essa aí foi só Deus. Maior Várias função. oportunidades, maior função. Várias oportunidades Deus ele dá pra quem tá fora, Pra quem tá de fora. você sair. Não é uma. Então, esse foi o dia que algo realmente mudou por dentro. Me marcou. Esse dia me marcou porque eu lembrei do amanhã. Quando Vai- Deus usou aquele homem para falar: amanhã eu vou te dar um livramento, é um sinal de que não é dele. Isso é de Deus. É só Deus que mostra o que é o amanhã, meu Aí filho. você falou: Deus cuida realmente de mim. Ele cuida. Ele já cuidou vários. Pastor Anderson, e aí, como é que foi esse encontro real com Jesus? Então, esse encontro, assim como nosso irmão o presbítero Renan acabou de falar, né? É várias vezes, né, que Deus chama a gente, que Deus fala com a gente. Né? Eu me lembro que uma vez a minha mãe, Dona Dinalva aí, um abraço para a senhora, ela orou por mim, uns 20 anos, 20 anos. para mim se converter mesmo, de verdade. Né? Eu me lembro que uma vez ela, com todo amor, com todo carinho, ela comprou uma camiseta para mim, me deu. E a gente tinha uma guerra, né, com outro pessoal. E aí, um certo dia, eu vestia... O primeiro dia que eu vesti a camisa nova, zero, que a minha mãe me deu. E aí eu fui, peguei um revólver meu que eu ia matar um cara. Né, ia dar uns tiros nos caras lá. E aí coloquei eu tinha uma 28 daquelas de canto cerrado, que a gente usava ela muito para fazer, né, fazer assalto, essas coisas, né? Porque, que nem eu falo para vocês, gente, a vida do crime é essa, tô falando a rasgada aqui, né? E aí eu coloquei ela na cintura e fui mostrar para um amigo meu. Bem na hora tava saindo de casa, chegou esse cara. Aí
fui sentar e subiu aquele volume, eu falei, deixa eu ver aí. Aí eu mostrei pra ele pegou ela, aí eu fui colocar uma bebida para nós tomar. E aí, bem na hora que eu olhei, eu vi ele tirando o cartucho. Aí, quando eu voltei, ele já tinha colocado o cartucho nessa arma, né? E aí eu fui mostrar, não sei o que eu fui mostrar pra ele lá, e eu engatilhei. E quando eu sentei, eu fui mostrar pra ele, eu coloquei o cano da 28 na minha barriga. Bem no umbigo mesmo, assim. Pra mim, eu achei que ele tinha tirado o cartucho. E aí, de repente, ele mexeu no gatilho e ela disparou. Irmão, e tinha sido um cartucho que eu tinha carregado pra matar elefante mesmo. E aí, quando ela disparou, cara. Disparou e eu tomei um tiro de 28 na barriga. Explodiu, a camiseta pegou fogo. A camiseta pegou fogo, fez um buraco assim, ó. Mas me dá uns 30 centímetros assim, ó. E aí eu fui e tipo assim, arranquei a camisa, joguei no chão. Olhei pro armário de casa assim, ó. Entrou no armário, entrou na pia, quase varou a parede do outro lado. Tiro. Fez um rombo. A dona de onde quis E bater, aí, né? Não, eu morava sozinho na época. A casa parecia aquele filme lá do cara dentro do carro lá, fumando maconha lá. Era o tempo todo. E aí, eu cuspi na mão. Nem lembrei da pia, cuspi na mão. Joguei a camiseta, ficou pegando fogo, cuspi na mão e passei na barriga, irmão. Você acredita que não tinha nem relado, nem ralado, não tinha nada. Nada. Sabe? Aquele dia foi um dia assim tão... Foi tão forte, irmão. Foi tão forte que o rapaz estava comigo, ele tinha uma pistola, eu estava com uma pistola. Aí ele falou, até me arrepio que eu falo aqui. Ele falou, nunca mais eu vou empunhar uma arma na minha mão depois do que eu vi aqui, cara. Meu Deus. Olha, é Deus, irmão. Deus purinho. Ou seja, você percebeu que do teu jeito não dava mais. Não dava mais. Aí um dia eu conversando até mesmo com um policial, eu falando com o policial falando assim, você sabia que quando você ouve o barulho da espoleta, a bala já passou faz tempo. E ele disse assim, se você estiver no lugar e você ouviu o barulho da espoleta, ou seja, da espoleta do revólver, do barulho dela, se você corre e se abriga, sinal que você está vivo. Porque a bala ela sai mais rápido que o som. Agora você imagina, eu sentado numa cadeira, de frente para o outro, com o cano apertando o bucho, mostrando pro cara a arma. Eu não teria uma rapidez de tirar ela de mim. Nunca. Foi livramento do Senhor. E outra, a camiseta não prestou pra nada. Nada. A minha mãe me deu a camiseta, eu tirei a etiqueta. Eu acho que ela tinha ungido aquela camiseta, só pode. Foi Deus, irmão. Foi Deus. Então, assim, consagrou a camisa, né? Era pra ter morrido ali. Era pra ter morrido. Isso é onde a catraca nossa, da nossa mente, ela começa a entrar, girar como se fosse assim, olha, isso aqui é Deus. Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na minha vida. Eu tenho que admitir. Daquele dia em diante você falou assim, cara, eu vou procurar uma igreja. Só. Daquele dia em diante eu comecei a olhar diferente. Né? Olhar diferente. Comecei a ver que realmente, se eu tivesse morrido, para onde eu tinha ido? Então, assim, eu acho que todo ser humano, eu falo aqui com convicção, todo ser humano, quando ele está sozinho, deitado numa cama, ele pensa, se eu morrer agora, para onde eu vou? Então, que nem eu estou falando, todo ser humano, ele pensa, quando ele está sozinho, ele pensa, se eu morrer agora, para onde eu irei? Essa parte aí é interessante mesmo. Eu já uma par de vezes já pensei nisso aí. Até hoje, vira e mexe, mas eu não penso nesse sentido, né? Eu penso, cara, o que vai acontecer se eu daqui pra frente, o que vai ser da minha família, vai ser do meu filho, né? Eu penso assim, hoje eu penso assim, né? Eu não posso, Sim. cara, eu não posso porque tem alguém, né, agora que precisa de mim.
Mas no meu passado era constante. O que vai acontecer, o que vai ser, né? Como é que vai ser. E depois desse meu acontecido lá, sobre esse meu livramento, eu falei, cara, eu vou só curtir esse resto que era próximo fim de ano isso aí, tá? Eu vou curtir só o resto do fim de ano, em janeiro eu me organizo. Eu tenho um outro testemunho muito forte também, né? São vários, né? Mas esse é um muito forte também. Uma vez eu estava numa festa, porque o inimigo, ele sabe quando Deus tem um plano na vida de alguém e quando tem alguém intercedendo por ele também. Isso é muito importante. Uma mãe que ora, um pai que ora pelo seu filho, é tremendo. Deus ele age, né? Eu me lembro que uma vez eu estava numa festa junto com a galera e os caras falaram pra mim, bicho, vamos sair daqui, vamos em outro lugar aí. Já deu aqui. E eu falei assim, não, eu vou ficar mais um pouco. Né? Na época tinha uma mulher que chegou em mim e falou, eu queria conversar com você. E eu falei, não, eu vou ficar aí. Vocês podem ir, já arrumei um lugarzinho aqui pra mim. Aí os meninos perguntou umas 4 vezes, tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tem. Aí eu sentado, cara, na mesa, final de festa, e eu sentado na mesa ali, de repente chegou um cara e sentou na minha frente. Eu falo que eu tive um encontro com um anjo, de verdade mesmo, de verdade. Aí ele falou bem assim, o cara sentou na minha mesa, na frente assim, sentou na mesa, falou bem assim pra mim assim, falou, olha, cara, bati o caminhão, a carreta que eu dirijo, fui pro hospital, e quando eu tava lá no hospital, o diabo apareceu pra mim, e falou pra mim que só ia deixar eu viver se eu matasse um, quando eu saísse daqui do hospital. E eu saí agora do hospital, tô sentado aqui na mesa, e esse um é você. Arrancou o 38 e meteu na minha cara. Nós dois sentados numa mesa, numa festa, e o cara arrancou o 38 e põe na minha cara, engatilhou, e falou bem assim, falou, e se esse carrego que tá aqui não der, eu tenho mais um bolso cheio aqui, enfiou a mão no bolso e ponhou um monte de bala em cima da mesa. E eu ali olhando para aquele cara, falei, meu Deus do céu, cara, eu não fiz nada para você, pô. Você nem me conhece. Não, eu não quero saber quem é você, não quero saber, você vai morrer e pronto, acabou. E eu ali, meu Deus, me ajuda, me tira dessa, né? Podia ter ido com os meus amigos e ele apontando um revólver assim na minha cara. E levando para um lado, levando para o outro. E aí, todo mundo sumiu da mesa, dos lugares. Ficou assim, só eu e o cara. Até o pessoal da festa se retraiu num lugar só. E eu fiquei no meio do lugar lá. E o cara com o revólver na minha cara. E aí, de repente, irmão, chegou uma pessoa e sentou na mesa junto com nós. E sentou na mesa e olhou para mim e falou bem assim... Falou assim, olha, na hora que eu te falar, levanta e anda e não olha para trás. E não olha para trás. Na hora que eu te der a voz de comando, você levanta e sai andando e não olha para trás. E eu ainda olhei assim, falei, meu Deus, mas como é que eu vou levantar aqui com esse cara com 38 apontando na minha cara aqui? E eu olhando, e o pensamento meu, irmão, olha como é que o pensamento do mundo é, né? Esse é um pensamento de sobrevivência. Eu vou bater a mão nessa mesa aqui, ela vai virar. Se ela virar e eu conseguir pegar esse cara e eu tomar esse revólver desse cara, eu vou matar ele. Essas balas, tudinho que esse cara tá apresentando pra mim, eu vou enfiar no couro dele. Deus do céu. E o cara... Só que não podia se mexer, que o cara tava o tempo todo enfiando o canhão na minha cara. Aí eu peguei... Aí de repente ele olhou pra mim e falou assim, levanta. Levanta e sai andando. Aí eu peguei, levantei, com o revólver apontado na minha cara. Levantei e saí andando. E aí, quando eu dei um passo para trás assim, eu até fechei o olho. Falei, cara, vai dar um tiro nas minhas costas. E aí fui dando um passo, fui dando um outro, fui dando um outro, fui dando um outro. E foi distanciando daquele momento, foi distanciando. Sabe aquela sensação que você dá vontade de sair correndo, gritando, chorando, alegre? Parece, sabe quando você nasce de novo? Você nasceu de novo. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Então, assim, eu sou muito grato a Deus.
Entendeu? Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande. É muito Isso é grande. verdade mesmo. Então a gente tem que olhar para esse lado aí, o lado que... Só que muita gente, né, às vezes pensa, né, isso aí é coincidência. Coincidência, Eu hein? consegui. Não tem, irmão, não tem. Rapaz, coincidência. Essa parte que o pastor fala, o pastor antes fala aí é interessante, porque quando eu tava na igreja, aí eu saí da igreja, fui pro baile funk, aconteceu a primeira pergunta, maior clichê que existe no meio do baile funk, é num lugar onde que um ex-crente tem que dar. Sabe qual que é a pergunta que todo mundo faz pro ex-crente dentro de um baile funk no meio de uma coisa? Você não era crente? O que você tá fazendo O aqui? que você tá fazendo aqui? Você não era da igreja? Você tá marcando, Aí sabe mano? qual o problema? Sabe o que eu falava naquela época? Ah, Não, é que o irmão de lá da igreja fez isso e que fez aquilo. A culpa nunca é nossa. você não assumia. Eu não assumia, eu jogava pros outros, transferia. Deixa eu perguntar pra vocês, o que foi mais difícil vocês abandonar? Como assim da parte... O que foi mais difícil vocês abandonar do mundo? Rapaz, eu vou falar pra você. Curtição, se você dizer assim... Ah, cara, é normal? Eu penso igual eu falo muito quando eu ministro, inclusive. Eu lembro de Asaf, sabe Asaf? Tava lá cuidando do templo, bonitinho, servindo a Deus, cuidando da música safra, tocando. E ele olha pra fora, aí vê os caras do mundo lá, o povo ímpio lá, né? Prosperando, ganhando, comprando carro, vivendo, né? E daquele jeito e o povo prosperando. Eu na igreja, eu juro por Deus que no tempo eu pensava assim. Teve dias que eu já cheguei em DH e falava assim, eu tô aqui servindo, buscando, e eu tô sofrendo, cara. Eu deveria estar bem, né? Muitas vezes hoje em dia o cristão ele faz isso, tá? De verdade. E o que acontece? Ele acaba olhando pro ímpio, só que esquece uma coisa, que Deus ele falou pra Asaf, então eu vou te mostrar o final dele. Agora, quando eu falo ímpio, né, tem gente que já é meio ignorante, pensa que é só no mundo, é o cara do mundo. Verdade. O ímpio é o impiedoso. O cara impiedoso, o cara que não tem piedade. Aí, o que foi mais difícil pra mim? Pra mim mesmo no O mundo. ímpio é aquele que conhece a palavra, tá isso. dentro da igreja e não muda. Não, um cara que não tem piedade. Não tem piedade nem Verdade. com ele. Então, isso que eu falo. A pessoa pensa em quê? Né? Eu mesmo, no meu passado, cara, eu vou ser honesto. Quando eu tava na igreja, pela primeira vez, tava lá, né? Inclusive, tinha acabado de falecer o menino Irone lá, o Wendel, sabe do que eu tô falando? Aí o Wendel, minha mãe congregava na igreja, a mãe do Wendel congregava junto, né? Na igreja na época. Uma igreja de bairro lá, onde eu morava em São Paulo. Aí nesse tempo eu não era muito fã de igreja. Menino novo, era jovem. Hoje eu sou jovem ainda, né? Aham, Menino claro. jovem. Não, a gente não tá falando nada. Aparentemente. O Aparentemente. pastor antes ele tem mania de me chamar de tiozão. Não, rapaz jovem, você tá com quanto? 50 agora? 30. Ah, 30. Novão. Novo de Acontece o quê? Chega lá na igreja, eu não era muito fã de igreja. Aí aconteceu que um belo dia eu me surpreendi com o Wendel me chamando, vamos na igreja. Eu olhei pra esse cara e falei, esse cara quer pra igreja? Nunca nem vi esse cara na igreja. Mano, na igreja. Nós joga bola junto, eu ainda jogava bola. Eu era menino de bola, eu jogava futebol. Eu não tinha envolvido, na época, no começo, não tinha envolvimento com nada, era só escola, futebol, videogame, vendo minha vida de boa. Aí quando eu falei, esse cara quer me chamar na igreja. Mano, eu não vou pra igreja, porque eu não gosto de igreja. Ele, bora lá, pô, custa nada, minha mãe é de lá, sua mãe é de lá. Aí nesse dia minha mãe não foi pra igreja. A mãe do Wendel foi e o Wendel foi. Foi nós dois. Eu sentei lá no banco da igreja do pastor Charles. O pastor Charles, ele pregou sobre a cerca do amor. Nunca esqueço dessa mensagem. Quando vai ver, tô lá de boa na igreja, sentado. No final do culto, o pastor Charles, ele faz um apelo. Um belo momento, eu escuto uma voz no meu ouvido. Me aceita. Aí eu olhei assim, falei, tá de brincadeira. Aí tá vendo porque eu não gosto de ir pra igreja? Falei na hora lá. Você vem pra ficar de boa, você chega aqui e sai ouvindo voz. É o que eu pensei na hora, quando eu era mais jovem, né? Meio ignorante. Aí depois, me aceita. Aí eu olhei assim, eu não sei de nada não. Aí eu olhei pra trás, pensei que era uma irmã. Meu irmão, você tá falando comigo aí? A moça, tá falando comigo? Ela, eu não. Foi o Wendel, você tá falando alguma coisa comigo? Eu ainda não tô falando não. Eu ainda lembro desse dia aí. Dou risada até hoje. Aí eu olhei assim. Mano, não tô gostando. Minha mão começou a suar, comecei a ficar nervoso. Um monte de coisa acontecer ali dentro de mim. O momento do encontro. Aquela hora que eu não entendi nada. Aí eu olhei bem assim, foi no momento que eu aceitei Jesus na minha vida. Mas eu não estava na igreja firme, como eu pensava. Chegou nesse tempo, no outro lado eu tava ouvindo assim, não faz isso não, rapaz. Você vai ter que, ó, tá vendo aquele molecada lá?
Vai ter que sentar, vai ter que ficar todo engomadinho igual aquela rapaziada ali. Se futebol que você joga, acabou. Morreu. Acabou seus negócios, acabou o palavrãozinho, acabou tudo, você vai ter que ser um santo. Olhei pra isso aí, eu falei, não, mas aí depois Jesus vai falar pra mim, eu acredito nisso hoje, porque eu sei que hoje eu conheço isso, né? Quando chegou lá, falou assim, não, entrega o teu caminho na minha mão, o resto tudo eu farei. Salmo 37. E naquele momento você... Naquele momento eu falei, quer saber, eu nunca vi isso não, vou experimentar esse negócio. E se lançou. Eu fui e aceitei Jesus nesse dia. Aí depois eu me afastei. Quando eu me afastei, cheguei lá no mundo lá, hein, você não era crente? Você não era da igreja? Aí comecei a transferir culpa pra um, culpa pra outro, falei que o pastor Charles foi errado até. O pastor Charles, ele já sabe dessa história aí. Aí quando eu fui menos ver, eu tava muitos anos afastado da igreja já. Já me afastei por muitos anos, já me envolvi em muita coisa, já fiz muita coisa, entendeu? Já fiz coisa pra mim mesmo, que tipo, consumo de droga, consumo de bebida alcoólica ao ponto de você ficar muito louco, embriagado, perder a linha, é um briguento. Então, e quando que foi essa volta? A volta foi... De forma verdadeira. Isso, nesse dia. Cheguei nesse dia lá... A voz falando na tua mente. Isso, amanhã. E quando eu fui ver, eu falei, cara, quer saber? Eu vou entregar minha vida pra Eu vou Jesus. sair fora. Eu vou sair fora, tô cansado. Minha família tá lá, a situação tá assim, minha mãe tá magoada, e tudo acontecendo, aquele negócio todo. É, meu irmão, mas caçula também dando problema. Deixa eu perguntar pra você, se você não tivesse entregado a tua vida pra Jesus, você estaria vivo? Rapaz, eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que não. Porque eu vou falar pra você. Ou então a misericórdia dele podia ser boa. Entendeu? Porque, vou dizer bem aqui, tem gente que mesmo que não vem pra Jesus, mesmo que não, ele preserva, ele conserva. Porque se ele tem um plano, ele tem um plano. Amém. Eu acredito nisso. Se ele tem um plano, ele tem um Amém. plano. E funciona o quê? Muito amigo meu, por muito pouco morreu, cara. Um morreu com overdose, né? Outro tava de moto, um acidente, morre, entendeu? Outro foi fazer um assalto lá, deu errado no posto de gasolina, morreu, entendeu? Já teve... Ou seja, a mão do Senhor sempre esteve sobre a tua vida, teve. te guardando e te livrando. Não só como a minha, tem muito menino lá, igual eu falava muito com os meninos lá, o Manuel, né? Manuel, Wesley, é uns amigos meus que tá ainda bem até hoje, tá bem, eu vejo que tá bem, é empresário, mexe nas coisas ali, mas não tá na igreja, mas é os meninos bons. Eu falo muito pra ele, cara, o caminho do justo, o que é o caminho do justo pra você? Cara, tipo, se você vir pra igreja, amém. Eu como amigo, e quem tá na igreja hoje servindo, né? Eu fico muito feliz. Principalmente eu fui em São Paulo no ano passado, né? Onde eu morava lá. Fiz questão de ir lá na igreja do Nicolas ver como é que ele tá. Porque quando eu vi que ele tava na igreja, quando eu vi que ele tava servindo, você tem que ver o tamanho da alegria que eu fiquei. Porque ontem mesmo, ó, eu tava falando no Instagram com o Nico, com o Lucas. O Lucas é um outro amigo meu que nós andava junto, nós... Sangueiro até falou, você vai falar lá, bicho, vai dar trabalho. Glória a Deus. Então, pra gente encerrar aqui, Pastor Anderson, se você pudesse olhar nos olhos de alguém agora, nesse momento, que estava passando exatamente pelo que você estava passando, o que você falaria? Olha, o que eu tenho a dizer para você é que tudo isso que você está vivendo, droga, álcool, crime, prostituição e tudo aquilo que o mundo tem oferecido, às vezes você está procurando, tentando preencher um espaço, um vazio, que só é preenchido só pela presença do Espírito Santo, só pela presença de Deus, né? E eu quero dizer para você que não tá acabado, né? Uma das coisas que Deus tem é a misericórdia para aqueles que buscam a Ele. Quando eu cheguei a um ponto da minha vida que eu achava que eu não tinha mais salvação. Eu falava, não, eu não tenho mais salvação. Deus não me aceita, porque eu já fiz muita coisa de errado, né? Eu já aprontei demais, então eu tô fora do alcance da salvação. Eu olhava para as pessoas, eu ria por fora, mas por dentro eu chorava. Eu ria por fora, mas por dentro eu falava assim, essas pessoas nem sabem quem eu sou, o que eu já fiz. Porque a vida da gente, ela vem, sempre vem o passado à tona em cima da gente. Sempre vem, né, aquilo que nós fizemos, das coisas, e sempre vem também junto com a acusação.
Mas eu falo para você que Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, ele quer você, ele quer você. Sabe por quê? Porque você tem experiência. Você tem testemunho de vida, você sabe. Hoje, né, hoje eu tô casado com uma esposa que nasceu no berço evangélico, que serve a Deus, que uma mulher que me ajudou muito, né? Foi uma das é o meu porto seguro, né? Então, assim, hoje eu já levei a minha esposa para pregar em lugar que a gente pregou um dia para uma pessoa no meio da favela, no meio das coisas, aquele monte de gente usuário de droga, e nós ir lá e pregar para uma pessoa, e no outro dia a pessoa ligar chorando, ó, vem aqui me visitar, ontem meu irmão aqui voou em cima de um outro cara aqui, tomaram a faca dele, mataram ele, e a gente ir num lugar tão apertado, irmão, tão apertado, que nós ter que pregar em cima do sangue daquele que morreu. Meu Deus. No meio dos usuários de droga. E então, assim, hoje, antigamente eu olhava e via. Tinha vezes, irmãos, que eu estava andando de um lado da rua e vinha vindo um monte de crente. E aí eu via que eles saíam da estrada e iam para o outro lado da rua com medo de passar perto de mim. Com medo. E eu pensava assim comigo, assim, quem dera eles viessem e falassem de Deus para mim. Caramba. Quem dera um desses cristãos viesse e olhasse no meu olho e dissesse assim, pelo menos uma palavra, já era o suficiente, sabe? Então, assim, eu sei que nós já está terminando, né? Mas eu tenho um testemunho para contar. Uma vez nós estávamos com os caras, estava tudo armado. Tinha vez eu fazia 3, 4, 5, 6, tanto que desce de assalto numa noite. Uma noite. Saía aqui, assaltava aqui, saía lá, assaltava lá, assaltava lá, assaltava lá. Já tive amigo meu que de dar um tiro no outro só para testar o revólver. Meu Deus. Ou às vezes tipo, tô 30 dias sem dar um tiro em ninguém, eu tenho que dar um tiro em alguém para mim. Bala tá muito velha nesse revólver aqui. Meu Deus do céu. E aí, uma vez eu conversando com os caras, na esquina conversando, cada um mostrando o revólver pro outro, as coisas. Passou um casal de crente. Uma mulher e umas 3 crianças. E aí, essa mulher, ela teve coragem de falar para nós, né? Que Jesus amava a gente. Caramba. E um dos caras ficou com raiva. Puxou aquele revólver para aquela mulher, cara. E correu atrás daquela mulher. Numa quadra e na outra. Deus do céu. É engraçado, né, que a gente olha assim. Ou não, hoje é engraçado. Na quadra na outra. E aquela mulher arrastando aquelas crianças. Hoje é bem engraçado, mas tipo... Pera aí que eu vou te dar um tiro agora só. Naquele dia deve ter só sido não sei tenso. o que. E a mulher gritando, né? Pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus me ajuda. E eu, dentro de mim, eu falava assim... Eu não sou nem louco de fazer isso com uma mulher dessa. Pelo amor de Deus. Eu não sou louco, eu não sou doido. Temor, né? E a gente foi lá e seguremos o cara. Falei, ô bicho, você tá doido, cara? Vem cá, não vai fazer isso não. Não, vou mostrar pra essa mulher que Jesus ama mesmo a gente. Eu vou mostrar pra ela. Misericórdia. E eu me lembro que quando passou uns 15 dias, aquele cara trabalhava com rede de energia de alta tensão. Ele tomou um choque na rede de energia de alta tensão, que ele tinha quase 1,80 m. Ele ficou com menos de 1 metro. Meu Deus. Eu me lembro que se fosse... Isso é a catraca da gente vai girando. Quando eu lembrei do que ele fez para aquela mulher, o próprio Espírito Santo testificou dentro de mim. O Senhor falou para mim, tá vendo o que é? Os meus? Isso é porque eu ainda fiz assim, graças a Deus que eu não estou envolvido com isso aí, né? Foi o choque que matou. Matou o cara. O cara ficou pequenininho. Eu fui no velório do cara, o tamanho de uma criança, menos de 1 metro. Torrou. Ou seja, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Glória a Deus. Louvado seja Então, o nome assim, do Senhor. eu quero dizer para você você mesmo, você tem chance. Deus, ele quer você, para que o seu testemunho de vida leve a outros e que você também, a experiência que você tem, que você possa
resgatar aqueles que precisam. Amém. Né? Então nem tudo está perdido. Jesus tem uma saída para você. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso Montecast. A gente teve aqui com o Renan Barros e o pastor Anderson Torres. Presbítero Renan, pastor Anderson. Talvez você não seja pastor, talvez você não seja presbítero, mas Deus quer te resgatar. Coloque algo no teu coração. O púlpito não transforma ninguém. Quem transforma é o Senhor Jesus. Se Deus pegou homens como eles, homens feridos, e fez deles líderes, Ele também pode pegar a tua vida que está toda quebrada e te fazer novo, por inteiro. E se você ouviu essa história deles hoje, não foi por acaso. O Senhor está te fazendo um convite. Mesmo isso que você está vivenciando, às vezes você está achando que você não é digno, às vezes você está todo arrebentado, dizendo, olha, Deus não me quer mais. Você acabou de ouvir o que esses homens passaram. Então, guarde isso no teu coração. Procure uma igreja mais próxima de você. E se entrega enquanto há chance para poder buscar. Porque, como você mesmo viu, uns têm várias chances, o Senhor fala várias vezes, mas tem outros que não têm todas essas chances. Por quê? Porque o coração é duro e acha que vai ter amanhã. Não, ano que vem eu vou fazer um planejamento. Não, é agora, é hoje. Então, Jesus te chama para um novo tempo, independente do teu pecado. Amém? Muito obrigado, pastor Anderson, presbítero Renan, por estar aqui junto no nosso Montecast, compartilhar da história de vocês. Servir, né? Vida louca. Pra falar a verdade pra você, igual eu digo, né, pastor? O Cleber estava falando isso aí. Você vai chegar aquele momento que a pessoa acha que ela é insuficiente, né, cara? Ela não é insuficiente. Para Deus, todo mundo ele tem um espaço na obra ali, entendeu? Com certeza. A obra ela é dinâmica, ela é totalmente dinâmica e ela conta com a gente. Ela conta até com você. Amém. Glória a Deus. Jesus salva, Cura. Liberta, e nos dá a vida eterna. batiza e leva pro céu ainda. Eita, Aleluia. É Muito isso aí. obrigado pela sua audiência. Continue seguindo a gente, www.batistamontesiãosinop.com.br e no nosso canal no YouTube, montesião.sinop. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Montecast. Deus abençoe.